Oi, turma. Do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli, Inácio Ferreira, no texto O Espírito da Verdade anuncia a volta de Kardec. Aos que querem desqualificar a palavra de Zéfiro sob a alegação de que não era um espírito superior, sobre a volta de Allan Kardec ao corpo, apresentamos o comunicado que em sua própria casa ele recebeu através da médium senhora Schmidt, em 10 de junho de 1860, portanto 3 anos depois do primeiro aviso, agora assinado pelo Espírito da Verdade. 2 avisos com o mesmo teor, no prazo de 3 anos por médiuns diferentes, a senhora Baldin e a senhora Schmidt, que eram da extrema confiança do codificador. Entre Kardec e o Espírito da Verdade estabeleceu-se o diálogo. Acabo de receber, de Marsella, uma carta em que me dizem que no seminário daquela cidade se ocupam seriamente do Espiritismo e de O Livro dos Espíritos. Que pensar disso? Quererá o clero tomar a peito a questão? Não ponhas isso em dúvida. Ele toma muito a peito, porque sabe quais serão as consequências a seu respeito e tem grandes apreensões. O clero, principalmente a parte esclarecida, estuda o espiritismo mais do que supões, mas não o faz por simpatia. O que procura é descobrir nele os meios de combatê-lo, e eu te asseguro que lhe moverá a mais cruel guerra. Não te incomodes, porém, continua a caminhar com prudência e circunspecção. Põe-te em guarda contra os laços que te serão armados. Evita cuidadosamente, quando falares ou quando escreveres, tudo o que possa fornecer-lhes armas contra ti. Prossegue sem receio, e se o teu caminho for eriçado de espinhos, garanto-te que grandes satisfações terás, mesmo antes de vires para nós, por um pouco. Intrigado com as palavras por um pouco, Kardec insistiu. Que queres dizer por essas palavras um pouco? Tu não ficarás muito tempo entre nós. É preciso que voltes para completar a tua missão, que não pode ficar concluída nessa existência. Se fosse possível, continuarias aí, mas é preciso obedecer à lei natural. Ficarás ausente por alguns anos e, quando voltares, ou será em condições que te permitirão trabalhar com mais êxito. Há, entretanto, trabalhos que precisam ser concluídos antes de partires, e é por isso que te deixaremos o tempo necessário para acabá-los. Observação, feita por Kardec de próprio punho. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que me restam, e levando em conta o tempo da minha ausência e o da infância, da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar um papel no mundo, a minha volta deve ser para o fim deste século ou para o princípio do outro. Teria sido Kardec mistificado pela segunda vez, com revelações a respeito de sua volta, essa última dentro de sua própria casa. Se assim fosse, o Espiritismo seria uma obra de mistificação e então os espíritos que se colocavam em contato diário com ele não mereciam menor crédito e ele mesmo não passaria de um homem ingênuo, fácil de ser enganado e manipulado. Todavia, a obra da codificação é a prova viva de que Kardec, sobretudo, era um homem de gênio que uniu a fé e a razão. Certa vez, conforme registro feito no Anuário Espírita, Id, Araras, São Paulo, edição de 2006, Chico Xavier, em conversa com o tio João Augusto de Oliveira, distinto confrade de Ribeirão Preto, São Paulo, Chico informou que durante 40 anos ele se preparou no além para a sua tarefa mediúnica, hora de 1869, data da desencarnação de Kardec, a 1910, data de nascimento de Chico Xavier. Temos exatamente 40 anos, excetuando-se até o tempo de gestação de Maria de São João de Deus ou apenas Maria João de Deus, mãezinha de Chico. Tomamos a liberdade de remeter os nossos confrades e confreiras à leitura e à reflexão do texto de autoria do Dr. Hércio Arantes, no Anuário Espírita 2006, sob o título Identidade Espiritual Kardec Xavier.
indícios significativos. O Dr. Hércio Marcos Sintra Arantes, com a esposa Nazaré, foram amigos de Chico, e o Dr. Hércio publicou com o médium diversos livros em parceria mediúnica, como Claramente Vivos, Reencontros, etc. Ora, finalmente um texto que para mim faz mais sentido a respeito do título do livro, né? E eu não quero aqui, de maneira nenhuma, diminuir a importância da obra, nem do autor, nem dos autores. Mas, assim, eu sou muito São Tomé. Eu preciso de coisas mais palpáveis para que eu goste. É uma questão de gosto de leitura e de vida, talvez. Como é que eu pude, né? O tempo todo eu falei assim, eu leio ou não leio esse livro, faço ou não faço, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Mas agora chegou, finalmente, algo que eu buscava no livro. Por que que falam que Chico pode ser o Kardec? Porque, inclusive, a questão da data de morte do Kardec, de desencarne, com a data de nascimento do Chico, que são exatamente 40 anos, é o que o Chico já tinha dito em algumas das suas revelações sobre a sua vida. Ele falou que ficou 40 anos no plano espiritual se preparando para voltar e trabalhar o espiritismo. Então, são justamente o período que fica entre o desencarne de Kardec e o nascimento do Chico. Agora sim, uma prova palpável para quem é São Tomé como eu. Não pode ser uma mera coincidência nesse fato, pelas questões de valor, de princípio, de grau de evolução em que se encontrava Chico, já desde o seu berço, desde quando era criança. Ele já tinha uma mediunidade muito aflorada. O Kardec, apesar de não ter trabalhado essa questão da mediunidade, e sim ter feito, através da sua grandeza intelectual, questões aos espíritos que vinha dar nome à doutrina espírita, codificando o que já existia, porque tem gente que ainda pensa que o espiritismo e a doutrina espírita é a mesma coisa. Quando a gente fala sou espírita, significa que estudamos as obras do Allan Kardec que falam sobre o espiritismo, mas as obras, elas estudam aquilo que já existia antes das obras. As obras é uma forma de você documentar, de você ter escrito, ter um meio de comunicação que chegue em mãos que se fosse só na fala não chegaria. Quem é brasileiro, que tem poucas condições financeiras, vai sair daqui para ir em outro país para ouvir falar do nascimento do espiritismo? Do nascimento da doutrina espírita, que estuda o espiritismo? Ninguém vai sair daqui para isso. Eu não tenho condições de ir lá para a França, onde tudo começou, com Allan Kardec. E nem tenho condições de viajar pelo mundo inteiro para saber onde surgiu o espiritismo em outros países, que ainda não existia Allan Kardec. A revista espírita, que também é uma forma de registrar os acontecimentos espíritas, ela traz uma série de casos que já eram manifestação de espíritos e que não foi tratado no livro dos espíritos, na Gênese, que foi tratado nas obras kardecianas. Quando alguém fala que é cristão e que eu, por ser espírita, não sou, eu levo isso muito para o lado da ofensa. Por quê? Espiritismo, doutrina espírita, a doutrina espírita, ela é religião, ciência, filosofia. Tem gente que fala que a doutrina espírita não é religião. É sim. Porque nós seguimos Cristo. Nós somos cristãos. Nós temos a filosofia, que é a parte de pergunta e resposta. De buscar respostas sobre quem eu fui, quem eu sou, quem eu vou ser, para que eu estou aqui, para onde eu vou. É filosófico.
E é científico porque grande parte dessa filosofia de pergunta e resposta é provado pela própria ciência, seja ela a ciência nossa, material, que é utilizada também na obra, como uma ciência espiritual, a qual a gente ainda vai aprender, porque somos atrasados e não temos. Muitas das curas que estão aparecendo para a doença, elas já vêm do plano espiritual. São intuições que médicos estudados conseguem receber e trazer isso em benefício da humanidade, assim como também bomba nuclear, que é péssimo para a humanidade, também foi vindo lá do plano inferior, que uma pessoa muito inteligente, Einstein, não tinha moral e se enturmou com as trevas nessa época e recebeu uma intuição de como fazer uma bomba nuclear. Ele que queria apenas dividir o átomo até descobrir o nada, né? Ele falou, não, eu vou desvendar esse átomo, eu vou explodir, vai chegar uma hora que não vai ter nada, então nada existe. Ele queria provar isso. E realmente ele provou que ele pode transformar as coisas em nada através de uma bomba nuclear. Ele desistiu dessa façanha. Quando ele viu que ia dar pano para manga, ele colocou lá a armação de como fazer uma bomba nuclear numa gaveta. Aí foi um cara lá e achou. E fez. Patenteou com o nome dele. Ganhou muito dinheiro com isso. Foi muito rico. Viveu muito bem e depois foi preso. Foi preso pelo próprio poder político que bajulava ele quando ele era necessário. Então, assim, eu não lembro o nome dele, Copenhague, uma coisa assim, eu não lembro o nome, porque é nome estrangeiro, mas tem até um filme hoje que resume essa situação aí. Então, pessoas inteligentes, nós tivemos de tempos em tempos e ainda temos, mas pessoas de valor, pessoas que realmente têm um bom desenvolvimento moral, são raras. Bem raras. E aí, quando eu peguei esse livro, eu estava na internet fuçando, lá, Mercado Livre, e falei assim, eu vou achar um livro aqui que me chame a atenção. Eu não quero contos, eu não quero nada muito específico, eu quero alguma coisa que seja de curiosidade espírita, né? E aí eu já tinha assistido um vídeo falando sobre as reencarnações de Chico Xavier. No final desse vídeo, inclusive, ele fala, a pessoa que está fazendo o documentário fala, não importa se Chico foi Maria, se foi João, se foi José, o que importa é que Chico foi Chico. E fez um trabalho maravilhoso, mais de 500 livros, mais de 500 obras, para que a gente pudesse se deliciar com os seus ensinamentos. Ensinamentos que vinham do plano espiritual através das suas mãos. Então, assim, não é que eu fui buscar para ser fofoqueira, fuxiqueira, mas é tanto que ficam falando, né, que Chico foi Kardec e tal, que eu falei assim, eu vou atrás disso, vou matar minha curiosidade. E agora ele chegou na parte que está matando minha curiosidade. O Espírito da Verdade anuncia para o Kardec, fala para ele, olha, você vai desencarnar pela lei natural ou pelas possibilidades da igreja ficar te pegando no pé, porque na época ainda existia uma certa inquisição. E ele deixou claro, você vai passar pelos reveses e nós vamos estar do seu lado. Não desista. Se fosse eu, gente, o Espírito da Verdade encostasse em mim e falasse assim, Patrícia, você vai virar uma Marte, sabe? Você vai fazer coisas maravilhosas pela humanidade, mas você vai sofrer na mão lá da Inquisição. Gente, eu pegava minha mula, um avião, teco-teco, sei lá, qualquer coisa, eu virava purpurina, mas eu sumia do mapa. Mas vocês pensam que o Allan Kardec se acovardou? Não. Porque a moral que ele tinha era justamente essa. Ele não veio apenas para formar uma família, para ser um pai, um professor. Ele veio para poder ajudar a gente a evoluir. A evolução espiritual desse ser justifica todo o teu sofrimento, mas a tua crença de que aquilo era para o bem de muitos, de quase todos, que pudessem acreditar. A doutrina, ela só veio para esclarecer o que já estava aí. O Espiritismo sempre existiu. Moisés, os 10 mandamentos, o que é? Mediunidade. Jesus curava
falava em outras línguas, expulsava demônios. O que é isso? Espiritismo. Espiritismo é lidar com espíritos. Agora, codificar o espiritismo, escrever sobre o espiritismo, a gente não tinha nada. Quem tinha não deixava ter acesso. Ou vocês acham que a santa poderosa nunca teve acesso ao espiritismo? Claro que teve. Tanto é que muitos morreram, muitos foram torturados porque estavam chegando perto de entender e repassar o que estavam entendendo sobre o espiritismo. Vai haver sempre o caça às bruxas, né? Vai haver sempre. Eu tô assistindo não, né? Mas é assim, eu assisto e paro, porque eu não aguento assistir até o final. Eu até gostaria de assistir até o final para eu poder falar com propriedade, mas eu não aguento. A gente tem que ter o respeito pelas religiões, independente se você aceita ou não, se você acredita ou não. Eu sou da seguinte opinião. Se a pessoa falar para mim sobre Jesus, eu vou aceitar, vindo da onde vier. Eu já fui em várias igrejas evangélicas, já tive namorados que eram evangélicos, acompanhava, já tive minha experiência dentro da católica até os 16 anos. Meu pai foi criado por padre. Então, assim, eu conheço um pouquinho de cada. E eu admiro quando eles falam com propriedade sobre Jesus. Eles leem a Bíblia, eles seguem, eles procuram ali a risca mesmo. E eu acho isso maravilhoso. Mas eu não aceito que ainda exista caça às bruxas. E eu tenho visto um padre se levantou, eu não sei se ele fala que ele é franciscano, alguma coisa assim, novo. Ele se diz da direita, eu também sou da direita, e eu estava até assistindo alguns vídeos dele em razão disso, ele defendendo a família, bons costumes, a questão de princípios, achei o máximo. De repente ele levantou a bandeira lá, o espiritismo só tem demônio, só tem pessoas ligadas às trevas, quem tá ali tá com a alma perdida. Eu falei, gente, o que esse homem tá falando? Aí, como se não bastasse, né? A maioria das pessoas que eram espíritas que seguiam ele saíram lá, diminuiu pra caramba o pessoal que seguia ele. E aí depois veio agora mais um outro padre, que se diz padre mesmo. Eu acho que o outro menino era um frei, se eu não me engano. E esse agora que eu tô vendo é um padre. Então ele tá lá, rezando a missa dele, celebrando. E aí o que ele faz? Desce o cacete nos espíritas também. Que espírita acredita na morte, na vida após a morte, mas que isso é coisa do demônio. Para quem vai pro inferno. E para quem vai pro céu? Não tem vida após a morte para quem vai pro céu? Só para quem vai pro inferno? Aí ele começa a pegar partes do livro do Kardec. Eu acho que ele ama o Kardec, aquele padre. Impossível. Porque ele pega partes do livro dos Espíritos, lê durante a sua missa, celebração, sei lá o que ele está fazendo lá. E aí ele começa, ponto por ponto, questionar, tirar barato, que eu acho que é pior até do que questionar, né? Tá sendo deselegante, mal educado. E ele fazendo esse tipo de coisa, tem quem fique lá. Parabéns, padre, é isso aí. Ele está fazendo o contrário do que nós queremos. Nós queremos a união das religiões, nós queremos que as pessoas se respeitem, cada qual no caminho que escolheu. Nós queremos que as pessoas se unam em prol do amor que Cristo ensinou. E ele está fazendo o caminho contrário. A intolerância religiosa desse padre é terrível. Então, até nos dias de hoje, se o Kardec estivesse aqui e fosse escrever o livro dos Espíritos, ele ia ser caçado pela Santa Igreja. Quem faz a religião não é Jesus. Quem faz a religião somos nós, pessoas. E pessoas comuns que estudam, que escolhem caminhos. Eu poderia ter escolhido ser uma freira,
Ora, eu não poderia ter sido mãe, nem esposa, nem professora, eu podia ser uma freira. Sou uma pessoa comum. O padre nada mais é do que uma pessoa comum. O padre nada mais é do que uma pessoa que escolheu o caminho do sacerdócio. Não quis casar, não quis ter família. Só que se ele está ali para administrar uma igreja, para administrar a vida desses fiéis que vão à igreja, ele deveria tomar muito cuidado com as coisas que fala. Porque discriminação, pelo menos nos dias de hoje, todo e qualquer tipo de discriminação é complicado. Porque se bater em alguém que diz que resolve entrar na justiça, ele está perdido. Não vai ter fiel no mundo que salve ele, porque as coisas que ele fala e está gravado em vídeo são provas contra ele mesmo. Tanto é que o Espírito da Verdade, ele fala aqui durante o texto, né, para o Allan Kardec, ele fala, olha, tudo aquilo que você escreve, você só toma cuidado como escreve, para não virar prova contra você mesmo. Porque que eles vão te perseguir, vão. Mas você não pode ter provas contra você mesmo. E aí eu lembro de uma passagem naquele livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que eu li uma parte da Revista Espírita, que ele dizia o seguinte: os médiuns, a princípio, principalmente os curadores, eles tinham que tomar um excesso de cuidado da forma que eles abordavam os assistidos, para que esses assistidos que não fossem socorridos porque não chegou o momento, porque não foi permitido pelo plano espiritual, que esses assistidos não satisfeitos viessem colocar esses médiuns na cadeia, como teve alguns casos a princípio que não tomaram os devidos cuidados e não tinham como provar sua inocência e chegaram a ficar presos. Aí foi onde foi colocado para os médiuns o seguinte: não utilizem nenhum tipo de medicamento, não coloquem a mão de maneira nenhuma no assistido e tantas outras orientações, para que o bem que o médium estivesse fazendo não se voltasse a ele de uma forma contrária. Então a gente percebe nesse texto uma grandeza assim de situações. Foi o primeiro texto assim que eu gostei de verdade dessa obra, que diz pra gente o seguinte: Allan Kardec, ele ia ter que concluir o combinado no plano espiritual, fazer as obras, mas não ia conseguir terminar. Mas ele ia ter uma possibilidade de voltar em breve, dentro de 40 anos, para que ele pudesse ampliar esse conhecimento do espiritismo dentro da doutrina espírita. Então, o que eu quero com esse vídeo? Que as pessoas entendam de verdade a diferença de espiritismo e doutrina espírita, a diferença de posição religiosa. E olha que existem pessoas dentro das outras religiões que não são espíritas, maravilhosas, mas sempre aparece de quando em quando a reencarnação desses padres lá da Idade Média, que ainda voltam querendo caçar as bruxas. Toda e qualquer pessoa que pense diferente tá com o diabo no corpo. Ora, gente, os dias que nós estamos são outros. Então nós temos que ter a cabeça aberta, a mente aberta, do tipo assim, respeito. Posso não gostar, posso não querer? Não vou, mas eu respeito. É o melhor que a gente tem para hoje, a palavra respeito. Porque senão nós vamos voltar lá atrás, na Idade Média, e vai ter muita gente na fogueira, porque hoje quantos espíritas tem no mundo? Né? Então nós sabemos que existe essa possibilidade sim do Chico ser o Allan Kardec, por uma questão inclusive de provas aqui. Eu, Santo Tomé, preciso de algumas provas, né? E aí a questão da prova do tempo. Como foi dito, em 40 anos ele retornaria. Ele ficou 40 anos no plano espiritual se preparando para voltar. Quem falou isso? Chico. Quem é que falou que ele voltaria logo?
o espírito da verdade. Então tá aí. Pode ser que o nosso querido Chico tenha sido o Allan Kardec. Aí vamos de novo naquela questão. Tem alguma diferença de um ser ou não ser? Não, é o que eu vi no vídeo. Não importa se é, se não é, se foi, se não foi. Mas que é uma situação curiosa para nós que somos espíritas, é. E para quem é Santo Tomé tipo Patrícia, ajuda muito a acreditar ainda mais. Eu posso falar isso. Pode ser que outras pessoas falem assim, Patrícia, não tem importância nenhuma. Mas para quem é Santo Tomé, eu falo que tem uma certa importância sim. Porque está sendo a continuidade de um ser em outra existência. A prova da reencarnação. Entendem isso? Não é só uma simples curiosidade, mas também uma prova. Talvez eu estava indo pela curiosidade, mas cheguei em algo maior. Uma prova que toque meu coração, que reforce a minha fé. É isso.